continuação das orações subordinadas substantivas. Vamos falar de todos os conectivos que introduzem orações substantivas. Você deve estar pensando, como assim todos? Você não falou que oração substantiva é introduzida por conjunção integrante? Sim, eu falei que as orações substantivas são introduzidas por conjunção integrante, mas eu usei uma palavrinha, basicamente. O professor de português, quando fala basicamente, ele não quer dizer sempre. Bom, não esquenta não, porque esse assunto é fácil, você vai entender legal. Primeiro, toda vez que você troca a sua oração por um isto, você sabe que você tem uma substantiva. Não precisa nem ver se ela é subjetiva ou objetiva direta. Se ela vier introduzida por um que, basicamente, olha esse basicamente de novo, você tem uma conjunção subordinativa integrante. Agora, quando ela vem introduzida por um C, aí é sempre conjunção subordinativa integrante. A primeira coisa, então, que você vai ter em mente é isso. Basicamente, as orações substantivas são introduzidas por conjunção integrante. Porém, às vezes pode aparecer um pronome interrogativo. Você deve estar pensando, meu Deus, agora vai complicar. Não vai não, quer ver como não vai? Se por um acaso a oração que pode ser trocada por isto inicia por um quanto, você tem um pronome interrogativo. Agora, onde é que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado quando ela é introduzida por um que. Observe, essa aí, que é introduzida por um que, é um pronome interrogativo. Já essa outra, que também é introduzida por um que, é uma conjunção integrante. Pô, Guidão, agora me atrapalhei todo. Não, cara, você tem 10 segundos para entender, senão você tem problemas de ordem emocional. Vamos começar a pensar. Eu te dou uma oração e ela começa por um C. Pode meter na seca conjunção integrante. Eu te dou uma oração, ela começa por um quem, qual e quanto. Pode meter na seca pronome interrogativo. Agora, eu te dou uma oração que começa por um que. Como é que você vai fazer a diferença? Dá uma olhadinha. Indagou-me que horas eram. Respondi-lhe que já passava das 3. Pegaram o jeito ou não? Muito fácil. Quando eu falo indagou-me que horas eram, é uma pergunta. Se é uma pergunta, esse que é um pronome interrogativo. Já respondi-lhe que já passava das 3 não é pergunta. Se não é pergunta, é conjunção subordinativa integrante, a famosa CSI. Vamos começar de novo? Então vamos lá. Integrante, que e C. Pronome relativo, que, quem, qual e quanto. Nunca esqueça uma coisa, só em substantivas, só em orações que podem ser trocadas por isto. Se eu te der um C, você vai dizer o quê? Isso, você vai dizer que é conjunção integrante. Se eu te der um quem, um qual e um quanto, você vai dizer o quê? Vai dizer pronome interrogativo. Se eu te der um que, você vai dizer o quê? Pode ser integrante? Pode ser interrogativo. Para diferenciar, ridículo. É pergunta, pronome interrogativo. Não é pergunta, conjunção integrante. Pegou o jeito? Só que eu vou complicar um pouquinho mais. Ah, não acredito. Olha lá, agora apareceu quem, qual e quanto com o pronome indefinido. Ah, agora esse cara me atrapalhou todo. Não, não te atrapalhei. Vamos começar de novo, você vai entender. Se por um acaso aparecer um C, é sempre conjunção integrante. Se aparecer um que, pode ser integrante, pode ser interrogativo, como é que você faz a diferença? Pergunta ou resposta. Agora, cuidado. E se aparecer quem, qual e quanto na tua oração substantiva? Pode ser interrogativo, pode ser indefinido. E para fazer a diferença, é muito fácil. Observe para você. Olha, mas dá uma olhadinha assim, numa boa, como você percebe fácil. Na oração, definiu quem seria o presidente, não é pergunta. Então, esse quem é pronome indefinido. Já na oração, perguntou-me quem seria o culpado, é pergunta. Então, esse quem é pronome interrogativo. Pegou o jeito? Repetindo para você. Vamos lá, vamos lá. Caiu um C numa oração substantiva, integrante. Caiu um que? Integrante ou interrogativo? Diferença, pergunta ou resposta? Pergunta, interrogativo, resposta, integrante. Caíram quem, qual e quanto em orações substantivas? Pode ser interrogativo? Pode ser indefinido? Pode. Diferença, pergunta ou resposta? Pergunta, ele é interrogativo. Resposta, ele é indefinido. É muito fácil mesmo. Tá bom? Tá aí então para você o quadro quase completo. Eu sei o que você está pensando. Ops, como quase completo? É porque, eventualmente, uma substantiva pode ser introduzida por um quando, um como ou onde. Quando, como ou onde, que muita gente pensa que é conjunção adverbial. Essa é uma das perguntas que mais derruba aluno. Não é conjunção adverbial, é apenas advérbio. Se a oração pode ser trocada por um isto. Não me disse onde morava, não me disse isto. Esse onde não é conjunção, este onde não é pronome, este onde é advérbio. Vamos fazer um repeteco? Então vamos lá. Te dou uma substantiva, que você sabe que eu posso trocar por um isto. Ela começa por um C, conjunção integrante. Começa por um que, integrante ou interrogativo, diferença, pergunta ou resposta. Começa por qual, quanto e quem,
pode ser interrogativo, pode ser indefinido. Diferença, pergunta ou resposta. E se começar por quando, onde ou como, ela é simplesmente advérbio, não há o que errar. Bom, e agora o que eu vou mostrar é só para as feras. Só para aquele pessoal baludo que manja muito português. Toda vez que você tem uma oração substantiva e ela é introduzida por uma conjunção integrante, você vai dar um nomezinho a mais a ela. Quer ver que legal? Olha lá, não lhe interessava que ela voltasse. Eu tenho não lhe interessava isto. Veja como eu não consigo dizer ele não lhe interessava que ela voltasse. Está percebendo? Olha como ela é subjetiva. E um que numa subjetiva, quando não é pergunta, conjunção integrante. Sabe o que você faz? Você dá um nomezinho a mais. Você vai chamar esta oração subordinada substantiva subjetiva de conectiva. Possibilidade de ser perguntado no vestibular. Muito próxima do zero. Isso é muito difícil, pouca gente sabe. Já, se por um acaso a tua oração substantiva for introduzida por pronome interrogativo indefinido ou advérbio, ela não é conectiva, ela é justaposta. Olha que bacaninha. Nunca se descobriu quantos anos ela tinha. Pronome indefinido, porque não é pergunta. Tá vendo? Ele não está perguntando. Pronome indefinido. E a oração subordinada substantiva subjetiva, também subjetiva, claro, você não pode falar ele nunca se descobriu quantos anos ela tinha, vai ser chamada de justaposta. Então isso aí é só um negocinho a mais, só para as feras. Se você analisou o conectivo e ele é uma conjunção integrante Q ou C, a oração ganha um nome extra, chamada de conectiva. Se você analisou o conectivo e ele é pronome interrogativo indefinido ou advérbio, a oração ganha um nomezinho extra, é chamada de justaposta, beleza? E aí faça seu exercício e confira o gabarito.